Bom dia, paz do Senhor, graça e paz a todos. Graça e paz ao pastor Mateus, que está aqui comigo hoje, né? Esse privilégio, onde nós vamos orar junto, vamos clamar pela igreja, clamar um pelos outros, mas sempre precisamos entender que toda oração tem que estar respaldada na palavra. Isso é muito importante, isso é fundamental. Porque a palavra, ela é a lei do reino. A palavra, ela é o poder de Deus. Então, uma oração sem palavra não é oração. Sempre tem que estar respaldada. E, como todos os dias, né, eu cito um texto bíblico que eu falo da palavra. Hoje nós vamos centralizar, como eu sempre falo, né, uma oração ela tem que ter foco, propósito, objetivo muito claro. Ela tem que ter uma direção, tem que ter algo, um lugar onde você quer chegar através dela. E nós vamos estar lendo em João, capítulo 17, e o versículo... Eu tinha acabado de achar aqui o versículo aqui. Vamos achar ele de novo. Vamos achar o versículo de novo aqui. Versículo 21. João 17, 21 diz assim: Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, aqui, assim como me amaste. Amém? Então, preste bem atenção que o texto fala. Por várias vezes ele repete que ao ato de sermos um, declara que somos amados por Deus e por Cristo. Declara que Cristo veio. É a nossa unidade. Unidade não é estar junto. Vamos lá para Atos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 42 e diante, nós vamos achar que o povo era um só coração. Tinha um objetivo, um propósito. Não fala de divisão. A divisão, ela deixa muito claro, lá em Gênesis capítulo 11, sobre a Torre de Babel, que a divisão para a obra. A divisão para. A divisão, ela para que o reino se estenda. E hoje nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que Ele possa unir a sua igreja. Que possamos ser realmente um só povo, de um só coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e exaltamos por estarmos na tua presença. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que ali se entregou por nós, Pai. Vou repetir a palavra. Ali, ele se entregou por nós. Não foi ninguém que o colocou ali. Não foi ninguém, não foi os pregos que o seguraram. Não, Senhor. Foi ele. Ele desejou, ele quis, ele se entregou. Ninguém tomou a vida dele. Foi ele que deu. Foi ele que entregou a vida dele. Para que nós sejamos seus filhos. Para que nós sejamos uma grande família. Para que nós sejamos um. Para que nós tenhamos o mesmo coração. Um coração cheio de amor um pelo outro. De amor ágape. Mas, Senhor, o que nós temos visto é algo diferente. Nós temos visto, Senhor, um povo dividido. Nós sabemos que divisão é uma estratégia que Satanás aprendeu com o Senhor, lá na Torre de Babel. Porque lá o Senhor disse que
Como o povo ali era um, tudo que eles quisessem fazer, eles iriam conseguir, eles iam atingir o objetivo, o foco deles. Aí houve a confusão de línguas, Senhor. Confusão de línguas não simplesmente significa que eles falaram línguas estranhas, porque essa é a verdade. Mas também significa falar coisas diferentes. Significa também pensar coisas diferentes. Vou dar um exemplo, pai. Eles estavam ali precisando de fazer tijolo para edificar a torre. Aí outra pessoa viria e falaria o seguinte: não vou fazer tijolo, não. Eu quero fazer, na verdade, argamassa para colocar junto com o tijolo. Mas a função dele era fazer tijolo. Senhor, estamos vivendo essa confusão, Senhor. E trazendo isso para a realidade, hoje as placas ficaram mais importantes que seu reino. Hoje o nome de uma denominação ficou mais importante que seu reino. Hoje o nome de um pastor, um ministério, um título, ficou mais importante que teu reino. Ficou mais importante do que estarmos unidos para um único propósito, ir de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todos os povos, vos ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Hoje priorizamos coisas, Senhor, individuais. Olhamos para o nosso coração, olhamos para aquilo que nós desejamos, olhamos, Senhor, para aquilo que nós queremos, cobiçamos, e esquecemos de ser um com o outro, Senhor. Esquecemos de chorar com os que choram. Esquecemos de nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós esquecemos, Pai. Nossas orações estão mais voltadas para nós mesmos. Dificilmente nós oramos, Senhor, intercedemos por outros. Muito difícil. E quando intercedemos, é algo vago, é algo sem desejo no coração. Porque muitas vezes, quando o outro recebe a bênção, nós temos inveja, cobiçamos e perguntamos por que não foi conosco. Precisamos voltar a ser um, Senhor, para que o mundo creia que o Senhor foi enviaste, Jesus. Por isso nós temos esse índice tão enorme, Senhor, de falta de conversão. Por isso nós temos, Senhor, esse índice tão enorme de pessoas dentro da igreja que não te conhecem, que nunca tiveram um encontro com Jesus, porque não somos um. Porque não somos um, Senhor. Estamos divididos. Estamos divididos, Pai. Pai, eu mesmo estando dentro da minha casa, né? Mesmo sem podermos sair, sendo bem limitado, eu acabo recebendo notícias, eu acabo recebendo visitas, que me trazem notícias muito tristes, de ministério de igrejas criando ministérios, de pessoas para vigiar as outras, para que não vá em outras denominações. O reino não é dividido, Senhor. O Senhor nunca nos falou de um reino dividido. O Senhor falou de um reino que é unidade. De um reino onde o amor daqueles que pertencem a esse reino é que vai expressar esse reino, que vai revelar esse reino. Precisamos aprender a amar um ao outro, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus Cristo. Perdoa por acharmos que a nossa denominação é melhor, nosso pastor prega melhor, a nossa denominação é a verdade, nela que está a verdade. Perdoa porque gastamos tempo falando, Senhor Deus, da nossa denominação, falando dos nossos pastores, falando da nossa visão, falando, Senhor, que é assim, assim, aquilo outro, mas muitas vezes não temos tempo para falar de Jesus, não temos tempo para perguntar para o outro: você está sofrendo? Posso orar com você? Vamos clamar junto? Segura em mim aqui, você sua bengala. Não temos tempo para isso, Senhor. Temos tempo para tantas coisas e menos tempo para o teu reino. Mesmo tempo, menos tempo para amar uns aos outros. Sabe, Senhor, eu ouço muita frase que o Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos. Mas é um fato.
Mas a tua palavra, o mesmo texto também diz que o amor vai se esfriar, porque as pessoas vão se apartar do Senhor. Acho que essa parte ninguém prega, né? Ninguém fala. Por causa da iniquidade aumentar. A palavra iniquidade, Senhor, significa retirar-se a si mesmo da verdade. É como João, ele fala na sua primeira carta, eles saíram do nosso meio porque não era do nosso. Isso é iniquidade, Senhor. O amor se esfria porque nós simplesmente saímos da tua palavra. Nós simplesmente, Senhor, abandonamos o teu reino e passamos a colocar o nosso coração, Senhor, em outras coisas, em edificar uma torre de Babel, edificar um nome que fique para sempre. É o que nós estamos fazendo, te pedimos perdão, Pai, como igreja. Te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, restaura a tua igreja. Usa o Ministério Essência do Caminho. Usa, Senhor, junto com o Ministério, sua comunidade, o Ministério Veredas Antigas, para que possamos restaurar a unidade da tua igreja. Que nós não sejamos instrumento de divisão, mas de união. Por isso, Senhor, tanto eu quanto o pastor Mateus, nós decidimos que é um ministério interdenominacional. Nós não estamos aqui para pescar no aquário, mas estamos para pregar o evangelho e levantar um povo santo, sacro, que pregue a tua palavra, que pregue o seu evangelho em um só coração. E com todos os pensamentos diferentes que nós temos como seres humanos, Jesus seja o nosso referencial. Jesus seja o que nos liga. Jesus seja o nosso ponto central. Possamos realmente amar uns aos outros. Que possamos realmente nos preocuparmos em orarmos uns pelos outros, Senhor, mas sem motivação egoístas, egocêntricas, mas em verdade. Porque quantas vezes, Senhor, nós oramos pelo próximo e falamos mal do próximo depois. Criticamos, apontamos seus erros. Nos perdoa por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faz de nós um povo que realmente sejamos um só coração. Que o teu evangelho seja o nosso centro. Que Cristo, Senhor, seja a pedra angular. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Que nós sejamos realmente coluna e baluarte da verdade. E realmente, Senhor, cada um de nós possamos sustentar a tua verdade. Uma verdade, Senhor, que sempre grita. Como eu li ontem, Senhor, na primeira carta de João, um mandamento vos dou, e ame uns aos outros. Assim, desta forma as pessoas irão crer. Este é o sinal que somos filhos de Deus. Essa é a diferença. A primeira carta de João é uma carta muito fantástica, porque ela fala de amor e do amor ágape. E ela coloca esse amor como um referencial de filiação. Ela não põe nenhuma outra coisa. João não fala de falar em língua, João não fala de denominação, João não fala de dons, João ele não fala, ele não cita ministérios, mas ele fala que o sinal que somos teus filhos é o amor ágape. É quando amamos uns aos outros incondicional. E é desta forma que o mundo vai olhar para nós e ver que somos um povo diferente. Somos um povo totalmente diferente, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor. E restaura-nos, Senhor. Acorda-nos. Acorda-nos, Senhor, porque estamos como aquelas 5 virgens prudentes. Eram prudentes. Tinham azeite na lâmpada, mas estavam dormindo. Muitas vezes o sono aqui, Senhor, ele não simboliza simplesmente dormir, deitar numa cama, mas ele simboliza, Senhor, estar desatento. Ele simboliza, Senhor, estar olhando para outras coisas. Ele simboliza o som da indolência, que é, Senhor Deus, estar desligado daquilo que é essencial, que é importante, fundamental e que traz vida. Senhor, nos ajuda como igreja. Precisamos voltar ao primeiro amor.
Precisamos voltar à realidade, Senhor, de sermos uma igreja que expressa amor um ao outro, cuidado, zelo um ao outro. Que possamos ser uma igreja que vive aquilo que Atos dos Apóstolos viveu, Senhor. A igreja modelo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa meus irmãos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai amado, pela Simone, pelo José, pelo pastor Mateus, pelo teu filho, Senhor, que me achou aqui tão longe, né? Tão longe, olha pela família dele, pelo filho, a sogra, a esposa. O Senhor dê sabedoria ao teu filho, dê graça a ele. Pai, que ele possa ter intimidade cada dia mais profunda com o Senhor. Que ele possa ouvir a tua voz no meio desse mundo tão turbulento, cheio de barulhos, principalmente no nosso mundo interno, Senhor. Que são vozes demais falando. Que não só ele, mas que cada um que eu vou orar aqui possa discernir a tua voz. Possa conhecer a tua voz, porque eu sei que tu és um Deus tão maravilhoso, que o Senhor fala intimamente com cada um do jeitinho que entende. Então, cada nome nesse caderno, que o Senhor fale, que o Senhor restaure. Que eles possam conhecer o teu amor, papai, e que possam expressar esse amor aos outros. Cada um que está aqui nesse caderno, Senhor. Eu vou citar o nome agora. Eu peço ao Senhor. Eu sei que tem uma dor na alma muito grande. Eu sei que tem uma dor muito grande. Muito grande. Mas eu também sei que a sua voz acalma a tempestade. Eu sei disso. Não porque a tua palavra ela fala, mas porque eu sei disso. Porque eu sei, porque ela acalma as minhas tempestades. Eu te peço por cada um dos meus irmãos que está aqui, porque eu sei que muitos estão com tempestades interiores, Senhor, porque a tua voz de amor acalma a tempestade. Que possamos aprender a termos também uma voz de amor que acalma a tempestade dos outros. Eu oro, Senhor, pela Marisol, Adão, Rafael, Sandra Filho, Márcia Aparecido, Sérgio, Elaine, Felipe, Francelina, Juliana, Luciene, Luísa. Acalma nossas tempestades, Senhor. Oro pelo Charles, a Rose, Samuel, até pela Francine. Acalma nossa tempestade, Senhor. O André é o jovem que eu tive com ele ontem no supermercado. Acalma a tempestade dentro dele, Senhor. Acalma, Pai. Em nome de Jesus, a Juliana, Multibrada, Niara, pastor Edilane, pastor Robson, Eliseu Santos, Irani, Elaine, a Márcia Aparecida. Acalma, Senhor. Possamos ouvir a tua voz mansa e humilde, que acalma a tempestade, que acalma os temores, as inseguranças, os medos dentro de nós. Medo de muitas vezes compartilharmos, medo às vezes de amarmos, de sermos feridos. Porque a Torre de Babel, a divisão, ela fere e machuca. E ficamos com medo de nos ligarmos novamente, Senhor, de sermos um só coração. Que a tua voz acalma essa tempestade. Maria Aparecida, Mohana Marques, Renata, o Juan e outros, Senhor, que estão no grupo de intercessão, em outros grupos, Senhor Deus, da Essência do Caminho, Ministério Veredas Antigas. O Senhor possa abençoar, Pai. O Senhor possa agir, que a tua voz acalma a tempestade. Sabe por quê, Pai? E quando a tempestade acalma, nós te ouvimos melhor. Quando a tempestade acalma, nós vamos aprender a amar com o Senhor. E vamos poder amar o próximo como a nós mesmos. Aí, Senhor, seremos um só povo, um só coração. E o mundo vai olhar para nós e vai crer que o Senhor enviaste o teu Filho Jesus. Agradeço por esse momento, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou parar a gravação.